omnes. Esse capítulo tem os abordamentos a respeito dos ruídos, barulhos e perturbações, lançamento de objetos, fenômenos de transportes. O fenômeno dos transportes. Os fenômenos, os quais acabamos de falar, são provocados, mas ocorre algumas vezes que se dão espontaneamente, sem participação da vontade. Longe disso, uma vez que frequentemente tornam-se importunos. O que exclui de outra parte o pensamento de que pode ser um efeito da imaginação superexcitada pelas ideias espíritas é que se produz entre pessoas que delas jamais ouviram falar e no momento em que menos o esperavam. Esses fenômenos, que se poderia chamar o espiritismo prático natural, são muito importantes, visto que não podem ter suspeita de conivência. Por isso, convidamos as pessoas que se ocupam com os fenômenos espíritas a registrarem todos os fatos desse gênero que vierem ao seu conhecimento, mas, sobretudo, a lhes constatarem com cuidado a realidade por um estudo minucioso das circunstâncias, a fim de se assegurar de não ser joguete de uma ilusão ou de uma mistificação. De todas as manifestações espíritas, as mais simples e as mais frequentes são os ruídos e as pancadas. É aqui, sobretudo, que é necessário temer a ilusão, porque uma multidão de causas naturais pode produzi-los. O vento que silva ou que agita no objeto, um corpo que se desloca por si mesmo sem que se perceba, um efeito acústico, um animal escondido, um inseto, etc. Até mesmo as travessuras de um mau gracejador. Os ruídos espíritas têm, aliás, um caráter particular, revelando uma intensidade e um timbre muito variados, que os tornam facilmente reconhecíveis e não permitem confundi-los com o estalido da madeira, o crepitar do fogo ou tic-tac monótono de um pêndulo. São golpes secos, logo surdos, fracos e leves, logo claros, distintos, algumas vezes barulhentos, que mudam de lugar e se repetem sem terem uma regularidade mecânica. De todos os meios de controle mais eficazes, o que não pode deixar dúvida sobre sua origem é a obediência à vontade. Se os golpes se fazem ouvir no lugar designado, se respondem ao pensamento por seu número ou sua intensidade, não se pode desconhecer neles uma causa inteligente. Mas a falta de obediência nem sempre é uma prova contrária. Admitamos agora que, por uma constatação minuciosa, chegue-se à certeza de que os ruídos ou quaisquer outros efeitos são manifestações reais. É racional temê-los? Não, seguramente, porque em nenhum caso teriam o menor perigo.
Somente as pessoas às quais se persuade de que são do diabo podem ser afastadas de uma maneira deplorável, como as crianças às quais se metem medo do lobisomem, ou do bicho, ou do papão. Essas manifestações adquirem, em certas circunstâncias, é preciso disso convir, proporções e persistências desagradáveis, das quais se tem um desejo muito natural de se livrar delas. Uma explicação é necessária a esse respeito. Dissemos que as manifestações físicas têm por objeto chamar nossa atenção sobre alguma coisa e de nos convencer da presença de uma força superior à do homem. Dissemos também que os espíritos elevados não se ocupam dessas espécies de manifestações. Se servem dos espíritos inferiores para produzi-las, como nos servimos de criados para as tarefas grosseiras, e isso com o objetivo que acabamos de indicar. Uma vez atingido esse objetivo, a manifestação material cessa, porque não é mais necessária. Um ou dois exemplos farão compreender melhor a coisa. Há vários anos, no começo dos meus estudos sobre o Espiritismo, estando uma tarde ocupado com um trabalho sobre essa matéria, pancadas se fizeram ouvir ao meu redor. Durante 4 horas consecutivas. Era a primeira vez que semelhante coisa me acontecia. Constatei que não havia nenhuma causa acidental, mas no momento não pude saber mais a respeito. Nessa época, tinha a oportunidade de ver, frequentemente, um excelente médium escrevente. No dia seguinte, interroguei o espírito que se comunicava por seu intermédio sobre a causa dessas pancadas. Era teu espírito familiar que queria te falar, me foi respondido. E o que queria ele me dizer? Resposta: tu mesmo podes lhe perguntar, porque ele está aqui. Tendo, pois, interrogado esse espírito, se fez conhecer por um nome alegórico. Soube depois, por outros espíritos, que ele pertencia a uma ordem muito elevada e que desempenhou um papel muito importante sobre a terra. Me assinalam os erros no meu trabalho, indicando as linhas onde se encontram, me dá conselhos úteis e sábios, e acrescenta que estará sempre comigo e virá ao meu chamado todas as vezes que quiser interrogá-lo. Desde então, com efeito, esse espírito jamais me deixou. Deu-me muitas provas de uma grande superioridade, e sua intervenção benevolente e eficaz fez-me manifestar nos negócios da vida material, como no que toca às coisas metafísicas. Mas desde a nossa primeira conversa, as pancadas cessaram. O que queria, afinal? Entrar em comunicação regular comigo. Para isso era preciso me advertir. Feita a advertência, depois explicada as relações regulares estabelecidas, as pancadas tornaram-se inúteis, por isso cessaram.
não se bate mais o tambor para despertar os soldados, uma vez que já estão de pé. Um fato quase semelhante ocorreu com um dos nossos amigos. Desde há algum tempo, em seu quarto, ouviam-se ruídos diversos que se tornaram muito incômodos quando se apresentou a ocasião de interrogar o espírito de seu pai por um médium escrevente. Soube o que queriam dele, fez o que lhe foi recomendado e desde então não ouviu mais nada. Note-se que as pessoas que têm, como os espíritos, um meio regular e fácil de comunicação, mais raramente têm manifestações desse gênero. E isso se consegue. As manifestações espontâneas não se limitam sempre aos ruídos e às pancadas. Degeneram algumas vezes em verdadeiro barulho e em perturbações. Móveis e objetos diversos são desordenados. Projéteis de toda espécie são atirados de fora. Portas e janelas são abertas e fechadas por mãos invisíveis. Ladrilhos são quebrados, o que não pode ser levado à conta de ilusão. Frequentemente, a desordem é efetiva, mas algumas vezes não há senão a aparência da realidade. Ouve-se barulho em uma porta vizinha, louça que cai e se quebra com estrondo, achas de lenha que rolam sobre o soalho. Apresenta-se em verificar e se encontra tudo tranquilo e em ordem, depois do logo que se sai, o tumulto recomeça. As manifestações desses gêneros não são nem raras nem novas. Poucas são as crônicas locais que não encerram alguma história desse tipo. O mito, sem dúvida, frequentemente tem exagerado os fatos que deveriam tomar proporções gigantescamente ridículas, passando de boca em boca. Com a ajuda da superstição, as casas onde eles se passaram foram reputadas mal assombradas pelo diabo. E daí todos os contos maravilhosos ou terríveis de fantasmas. De seu lado, a patifaria não deixou escapar tão bela ocasião de explorar a credulidade, e isso frequentemente em proveito de interesses pessoais. Concebe-se, de resto, a impressão que fatos desse gênero, mesmo reduzidos à realidade, podem causar em personalidades fracas e predispostas pela educação às ideias supersticiosas. O meio mais seguro de prevenir os inconvenientes que poderiam ter, uma vez que não se poderia impedi-los, é fazer conhecer a verdade. As coisas mais simples se tornam assustadoras quando a causa é desconhecida.
Quando se estiver familiarizado com os espíritos e aqueles aos quais se manifestam não creem, mas têm uma legião de demônios, ali perseguir deles não terão mais medo. Pode-se ver na Revista Espírita a narração de vários fatos autênticos desse gênero. Entre outros, a história do espírito batedor de Belzabé, cujas más visitas duraram mais de 8 anos. A revista está em números de maio, junho e julho de 1858. A de agosto de 1858. A do padeiro das grandes vendas, perto do Dieppe, março de 1860. A da rua de Noailles, em Paris, agosto de 1860. A do espírito de Castelnaudary, sob o título de História de um Condenado, fevereiro de 1860. A do fabricante de São Petersburgo, abril de 1860, e muitas outras. Correção. 83. De todas as manifestações espíritas, as mais simples e mais frequentes são os ruídos e as pancadas. Neste caso, principalmente, é que se deve temer a ilusão, porquanto uma infinidade de causas naturais pode produzi-los: o vento que sibila ou que agita um objeto, um corpo que se move por si mesmo sem que ninguém perceba, um efeito acústico, um animal escondido, um inseto, etc., até mesmo a malícia dos brincalhões de mau gosto. Aliás, os ruídos espíritas apresentam um caráter especial, revelando intensidade e timbre muito variado, que os tornam facilmente reconhecíveis e não permitem sejam confundidos com os estalidos da madeira, com as crepitações do fogo, ou com o tic-tac monótono do relógio. São pancadas secas, ora surdas, fracas e leves, ora claras, distintas, às vezes retumbantes, que mudam de lugar e se repetem sem nenhuma regularidade mecânica. De todos os meios de verificação, o mais eficaz, o que não pode deixar dúvida quanto à origem do fenômeno, é a obediência deste à vontade de quem o observa. Se as pancadas se fizerem ouvir num lugar determinado, se responderem, pelo seu número, ou pela sua intensidade, ao pensamento, não se lhes pode deixar de reconhecer uma causa inteligente. Todavia, a falta de obediência nem sempre constitui prova em contrário. 84. Admitamos agora que, por uma comprovação minuciosa, se adquira a certeza de que os ruídos, ou outros efeitos quaisquer, são manifestações reais, será racional que se lhes tenha medo. Não, de certo, porquanto, em caso algum, nenhum perigo haverá nelas. Só os que se persuadem de que é o diabo que as produz podem ser por elas abalados de modo deplorável, como são as crianças a quem se mete medo com o lobisomem, ou o papão. Essas manifestações tomam às vezes, forçoso é convir, proporções e persistências desagradáveis, causando aos que as experimentam o desejo muito natural de se verem livres delas. A este propósito, uma explicação se faz necessária. 2. Correção. 87. As manifestações espontâneas nem sempre se limitam a ruídos e pancadas. Degeneram, por vezes, em verdadeiro estardalhaço e em perturbações. Móveis e objetos diversos são derribados, projetis de toda sorte são atirados de fora para dentro, portas e janelas são abertas e fechadas por mãos invisíveis, ladrilhos são quebrados, o que não se pode levar à conta da ilusão. Muitas vezes o derribamento se dá, de fato, doutras, porém, só se dá na aparência. Ouvem-se vozerios em aposentos contíguos, barulho de louça que cai e se quebra com estrondo, cepos que rolam pelo assoalho. Acorrem as pessoas da casa e encontram tudo calmo e em ordem. Mal saem, recomeça o tumulto.